Oi, gente. É, Pela graça de Deus, nós estamos chegando aqui ao término, né, do Evangelho segundo Mateus. Eu espero que tenha sido assim uma experiência para vocês muito boa, porque é diferente quando a gente pega um texto. Dificilmente você vai entender aquele texto na sua essência se você pegar só um texto isolado e dizer o que isso quer dizer. Você não vai entender porque é como nós dizemos aqui no meio evangélico, que um texto fora de contexto, ele gera pretexto. Então, sempre que você for ler um livro da Bíblia, eu aconselho que você faça isso. Que você faça uma leitura contínua, que você estude, que você tente entender a situação, porque aí sim vai abrir o entendimento e, logicamente, com o auxílio do Espírito Santo, né? Que é ele que nos guia toda a verdade, ele que nos dá a abertura das coisas que estão escritas ali. Eu não sei se eu já falei isso, que a gente tem que entender que esse livro ele foi escrito em outra cultura, outro tempo. Então Deus ele deu inspiração a esses homens quando escreveu para escrever a Bíblia, mas isso não quer dizer que Deus, o Espírito Santo ditou cada palavra. Então eles foram escrevendo conforme aquela época e dentro daquela cultura. Então por isso que é tão importante a gente entender que às vezes a gente pensa assim: ah, nossa, Deus é tão machista. Não, gente, Deus sempre fez o homem e a mulher de maneira igual, com funções diferentes, é verdade, mas tem que entender que esse livro ele foi escrito numa outra época, então era outra cultura que é muito distante da nossa. Então, por isso que tem toda a diferença quando você faz um estudo contínuo. E pela graça de Deus, a gente está chegando aí, se dirigindo para o final de término do Evangelho de Mateus. E eu fiz de propósito para colocar um capítulo a mais nesses 3 últimos dias, para a gente amanhã já começar com o Evangelho de Marcos. Mas ainda em Mateus a gente vai ver que peguei uma cola aqui, tá? Porque da outra vez ficou meio que um buraco. Mas enfim, eu vou dar só assim uma pincelada por cima aqui. A gente vai ver que Jesus vai caminhando agora, a direção dele agora para a cruz, né? Depois daquele episódio do Monte da Transfiguração, que ali os discípulos, os três, tem ali uma prévia da glória de Deus, como é que vai ser, viu ali, vamos dizer, teve ali uma aberturazinha do céu quando olhou, viu Jesus com o corpo glorificado ao lado de Moisés e Elias. E dali depois Pedro tem a revelação, né, que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Então só pode afirmar isso, já falei, né? Só se for pelo Espírito de Deus, porque eles sabiam que aquele homem, eles andavam, largaram tudo por acompanhar aquele homem. Quando Jesus chamou, eles não hesitaram. Cada um tinha a sua responsabilidade, seu trabalho, mas o chamado de Jesus é muito maior do que qualquer outra coisa. Então eles não hesitaram, mas eles assim, eles não sabiam quem ele era. Sabia que era alguém da parte de Deus, né? Mas será que é só mais um profeta? Então, quando Pedro tem essa revelação e ele começa agora a expor ali o plano de Deus. Eu vim para isso, então ele começa a falar, faz mais alguns discursos antes, faz conta ali as parábolas para a gente ser prudente, conta a volta dele, né? Conta a volta que a gente deve estar o tempo todo vigilante, nós temos de estar prontos. Isso é um outro detalhe, eu não sei se você sabia, mas tem ainda uma promessa para o Senhor cumprir, é que ele vai voltar. E a primeira vinda dele foi até um tanto quanto modesta, de uma maneira ali muito silenciosa. Os pastores foram adorar, então tudo assim muito simples. Mas a segunda vinda, a Bíblia fala, ele mesmo está falando aqui, que ele vai vir de uma maneira assim gloriosa, que vai vir de uma maneira realmente assim. Eu não tenho nem adjetivo, né? Mas sei que vai ser a altura dele. Eu estava conversando com o Romário esses dias, eu falei: Romário, a vinda do Senhor vai ser mais ou menos, que a Bíblia diz que vai ser tanto do Ocidente como do Oriente. Eles vão ver. Todo mundo vai ver, porque a gente sabe, né? Enquanto no Ocidente é dia, no Oriente é noite. Então tem essa. Então ele faz, acho que ele faz assim, aproveita disso e diz que vai ser assim, é algo tão estrondoso que todo o planeta Terra no mesmo momento ele vai ver. Aí eu estava falando para Romário, falei: Romário, é como se tivesse ali a
tivesse Jesus ali no meio da rua e quem está desse lado da calçada e quem está do outro lado da calçada vai poder contemplar essa maravilha que é a volta do Senhor Jesus. Aí o caminho é a cruz, né? Primeiro tem ali a traição de Judas, aquela alvoroço todo em Jerusalém porque era a época da Páscoa, então a Páscoa vem gente do mundo todo para celebrar, faz a ceia, aquela aflição do Getsêmani, a ressurreição e a grande comissão, a ordenança que ele dá para a gente é que é para a gente ir para o mundo agora e fazer discípulos, né? Que ela falou para os discípulos, fazer discípulos de todas as nações, agora vão e proclamem essa verdade. E eu quero dizer que eu não, certas coisas assim que eu não detalhei, né? Por exemplo, eu passei por cima, não dá pra gente com um programa de ler 5 capítulos por dia, da gente esmiuçar por aqui pelo WhatsApp, de poder falar de cada versículo, porque é um tempo muito curto, né? Igual o Bebel falou anteontem que não conseguia sair do capítulo 11. Então tem momentos que a gente quer realmente, que a gente tem mais curiosidade num certo, um trecho ali que chama mais a nossa atenção, a gente quer esmiuçar. Ontem eu fiquei muito tempo ali no 19, que eu falei, Deus, eu nunca tinha, isso aqui eu não sei, eu não estou entendendo, e eu procurei saber, e fala para os discípulos que eles vão julgar as 12 tribos, eu falei, como assim? Mas por quê, né? Aí eu então assim, tem tempo que exige realmente um esforço maior, mas por aqui não dá. Mas eu creio que mais lá para frente a gente vai falar de coisas que a gente não falou aqui em Mateus, porque tem coisas que se repetem lá em Lucas e tem coisas que se repetem em Marcos. Então o que a gente não falou aqui, a gente vai poder ter a oportunidade de falar mais lá para frente, né? De repente, lá em Marcos a gente vai poder falar sobre, esmiuçar um pouco mais aqui sobre a Páscoa, porque hoje eu queria me deter, queria voltar aqui um pouco no capítulo 23, que ele disse assim: então falou Jesus às multidões, a seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitei nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem removê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios, alongam suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então Jesus já começa aí com um discurso bem pesado aos discípulos, uma advertência bem severa, verdadeira. Os discípulos, o que eu poderia falar assim de prático em relação a gente, né? Que a gente enquanto sistema, vamos dizer assim, nós temos uma religião, mas quando a gente traz para dentro somente das práticas, aí o cristianismo ele não é religião, porque o cristianismo que ele prega é relacionamento, é comunhão, é intimidade, é acesso. E a gente tem que ter cuidado, de acordo com esse perfil que ele vai traçando aqui dos fariseus, a gente tem que ter cuidado para não se tornar tal como esses homens. É lógico que nós não somos assim, mas nós temos de ser vigilantes, porque às vezes a gente pode correr o risco da gente ser tão amante da religião, tão zeloso como eles eram pela religião, mas do coração está longe de Deus. Esses homens, por exemplo, eles sabiam de coisas assim, sem importância, onde estava exatamente, qual era o versículo que estava exatamente no meio da Bíblia, quantos tios tinha. Então eles colocavam assim um peso muito pesado, um peso muito grande sobre todo. Então as pessoas estavam assim sufocadas. Deus deu 10 mandamentos na lei de Moisés e já estava ali com 613 de tantas coisas que ele botava. Eles não removem nem o dedo. E eu quero chamar a atenção para praticam, né, suas obras para serem vistas pelos homens, ou tipo, faz questão de fazer ofertas, atitude social, mas que os outros sejam vejam. E aqui ele fala, né, alargam seus filactérios e alongam suas franjas. As franjas eram aquelas roupas que eles tinham, então quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais eles orassem, né, tinham mais aquelas franjinhas na ponta ali das vestes dele. E os filactérios eram, porque a lei de Moisés fala que tinham que
guardar na cabeça os ensinamentos e amarrar nas mãos, ou seja, ter aquilo na mente e aquilo que eles praticassem, né, que ia ser a constatação daquilo. Então eles faziam literalmente nisso, andavam com cópias da escritura amarrada nas mãos e na cabeça. Então não era isso, não era essa a intenção da religião. E Jesus faz sérias acusações contra ele. E fala uma coisa assim que me chamou muita atenção, né? Vocês nem entram no reino dos céus e não deixam aqueles que querem entrar. Porque às vezes a gente pode ser esse tropeço. Às vezes as nossas atitudes, você já ouviu falar isso? Eu trago eu falo assim agora do meio evangélico, né? Porque é a doutrina que eu professo, eu não vou falar de ninguém para não se tornar ofensivo, mas às vezes quando impõe tanta regra, não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não pode tanta coisa. Na verdade, Deus nunca disse essas coisas. Então, o vídeo já está muito longo e eu quero dizer o seguinte, que Deus nos dê graça, misericórdia, que Tiago vai falar na frente que a verdadeira religião é socorrer os órfãos e a viúva, e que a gente possa ser, que Deus nos livre de nós sermos religiosos, mas que nós possamos buscar cada dia mais, conhecer essa palavra sim, mas para a prática e para a glória do nome de Deus. Amém.